Bom, então hoje vamos falar de equações diferenciais homogêneas, tá ok? Então, primeiro, vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos lá no cálculo diferencial de várias variáveis, que é algo sobre as funções de duas variáveis, né? Porque a definição de função homogênea vem de lá para depois a gente seguir com essa ideia de equações homogêneas. Na verdade, é um novo método de resolver as equações diferenciais, né? Então, você tem uma equação diferencial de primeira ordem, né? Ordinária, claro, né? Aí, quando você tenta ver se ela é separável, não consegue, né? Aí não é separável. Aí tenta ver se é linear de primeira ordem. Aí vê que não dá para resolver porque ela não é linear de primeira ordem e nem é de Bernoulli. Aí você vai tentar esse outro método que a gente vai ver agora, que é das equações homogêneas, né? Então vamos começar aqui fazendo a pequena revisão que eu lhe avisei. Então, imagina que eu tenho o seguinte: tenho uma função de duas variáveis, a contido em R2, chegando em R. O que essa função faz? Pega alguém aqui, ó, no A, e transforma no Z, que é f de xy, tá certo? Bom, como é que eu verifico se uma função de duas variáveis é homogênea? Aí eu faço assim, ó, eu calculo f de tx, ty. Se eu conseguir tirar esse t daqui com um expoente qualquer, não importa, né? E o resultado ficar assim, T alfa, F de XY, aí o que eu concluo? Que F é homogênea e de grau alfa. Então, esse expoente do T, ó, dá o grau de homogeneidade. Perfeito? Por exemplo, você tem assim, ó, F, XY igual a, sei lá, vamos ver aqui, ó, x ao quadrado, me perdoe, menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você calcula lá, f tx, ty. Aí você vai substituir no lugar do x o tx e no lugar do y o ty, obviamente. Então vai ficar assim, ó, tx ao quadrado menos ty ao quadrado sobre tx ao quadrado mais ty ao quadrado. Você sabe que o quadrado vai para cada um. Se o quadrado vai para cada um, vai ficar t ao quadrado aqui, t ao quadrado aqui. Eu posso colocar em evidência para ficar assim, ó, t ao quadrado, x ao quadrado menos ao quadrado, sobre... Mesma coisa embaixo, t ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Posso cancelar isso com esse, né? Aí eu vou ter que isso é x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que f xy, né? Aí você vai perguntar, mas e o t? Aí eu posso colocar o t aqui, ó, t elevado a zero, porque t elevado a zero é 1, tá certo? Aí o que eu tenho? Que ela é homogênea e o grau de homogeneidade é zero, tá certo? Assim como se eu tinha g de xy igual a x vezes... Né, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou calcular g tx ty, né? Ó. Então, vai ficar... O que a função g faz? Múltiplas coordenadas. Então, vai ficar tx vezes ty. Aí eu posso reorganizar para ficar t ao quadrado xy. E isso é a mesma coisa que t ao quadrado vezes xy é o nosso próprio g de xy. Então, g de xy. Aí, o que você conclui aqui? Ó? Que g de xy é homogênea e de grau 2, né? Porque o expoente do t é 2. Perfeito? Então, assim, a função é homogênea, né? Ok? Então, uma outra coisa importante que a gente precisa ver, que a gente vai usar, não sei se na aula de hoje, mas na próxima aula, é o fato da diferenciabilidade das funções de duas variáveis. Certo? Se a função é diferenciável, ela tem derivadas parciais não nulas, né? Tá certo? Aí, se ela tem derivadas parciais não nulas
no ponto, então ela é diferenciável nesse ponto. Aí, neste ponto, você pode escrever o que nós chamamos de diferencial da função. Né? Como é que eu escrevo isso? Né? A ideia do diferencial vai ser usada para o próximo método de solução de equações diferenciais após esse de homogêneas, tá? Então, vamos apagar aqui, né? Vamos apagar aqui o da homogênea, tá certo? E vamos ver, vamos supor o seguinte, suponha que essa função seja diferenciável. Então, se ela é diferenciável, ela tem o que nós chamamos de diferencial, tá certo? Aí, como é que eu escrevo diferencial? O símbolo é assim, ó, diferencial de f é igual a derivada parcial de f em relação a x, dx, mais a derivada parcial de f em relação a y, dy, né? Isso é o que nós chamamos de diferencial da função. Aí, por exemplo, uma função que é diferenciável em todos os pontos é essa aqui, ó, f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, se você calcular a derivada parcial de f em relação a x, a gente sabe que é 2x. Se você calcular a derivada parcial de f em relação a y, isso é igual a 2y, tá certo? Então, o diferencial aqui é d mesmo, né? De f é a derivada parcial de f em relação a x dx, então é 2x dx, mais o diferencial de f em relação a y, né? Então, é diferencial de f em relação a y dy. Então, é 2y dy. Né? Então, é assim que se escreve o diferencial daquela função. Qual o significado do diferencial? A ideia é a seguinte, imagina que você quer medir o quanto a função está crescendo. Né? Não sei se você lembra do período passado que a gente falou o seguinte, que quando você calcula a derivada parcial em relação a x ou em relação a y, você está olhando o crescimento ou decrescimento da função em relação à direção 1, 0 se for a derivada parcial em relação a x e 0, 1 se for a derivada parcial em relação a y. Em relação a essas direções, né? A direção 1, 0 e a direção 0, 1, que seria a direção i e a direção j, né? Tá certo? Agora, se você quer um crescimento não só em uma direção específica, né? Uma coisa mais geral, aí é o diferencial. Ele dá mais ou menos uma média de como a função está crescendo a partir de cada ponto, né? Em geral, tá ok? É mais ou menos isso, né? Então, vamos prosseguir daí, tá certo? Então, para a aula de hoje, a gente vai deixar de mão aí o diferencial e vai voltar para o fato de saber se a função é homogênea ou não. Então, aqui está só repetindo a definição, né? Então, vamos seguir, ó. Então, ó, pelo que nós vimos, essa função, ela é diferenciável, olha, diferenciável, ela é diferenciável sim, ela é homogênea de grau 3, né? Ó. Se você for testar, olha só, né? Ó, tx, ty, então é tx ao cubo, ty ao cubo, porque a função eleva ao cubo cada coordenada e soma o resultado. Você pode colocar o t ao cubo em evidência, né? E você vai ter t ao cubo f de xy, tá certo? Já essa outra, ó, por causa desse mais um aqui, ó, você não pode fazer a mesma coisa que você fez aqui, ó, porque você conseguiria tirar o t ao cubo desses dois, mas daqui, ó, o t não entra, então não dá para colocar na expressão toda, então ela não é homogênea, perfeito? Então, vamos lá. Como é que isso se aplica para nós resolvermos as equações diferenciais? Né? Imagina que você pegou aquela equação diferencial de primeira ordem, organizou e botou nesse formato, né? Uma expressão dx mais uma outra expressão dy igual a zero. Então, ó, essa expressão que, em geral, aparece a variável xy, a gente pode chamar de m, e essa outra de n, tá certo? Aí a gente verifica a homogeneidade de cada um, tá certo? Elas têm que ter o mesmo grau de homogeneidade. Se elas forem homogêneas e tiverem o mesmo grau de homogeneidade, então a gente fala que a equação diferencial ela é homogênea. Aí a gente pode usar o método das homogêneas que a gente vai já ver. Tá certo? E como é que é o método? O método é o seguinte, se ela for, a gente faz uma mudança de variável. Ou faz assim, ó, ou diz que U é igual a Y sobre X, ou fala que V é igual a X sobre Y, tá certo? Aí a gente usa essa mudança de variável, né? Aqui, ó, nessa mudança, a gente vai mudar de Y para U. E se a gente fizer essa mudança, a gente vai mudar de X para V, tá certo? Aí lá, ó, nesse caso, na equação,
o y vai desaparecer e ficar o x. Neste outro caso, quem vai desaparecer é o x e vai ficar vy. Então, você usa uma coisa ou a outra, né? Tá certo? É assim que a gente vai proceder para fazer a solução, tá ok? Então, aqui, ó, já tá com a expressão da mudança, né? Tá ok? Né? Então, você pode usar uma das duas mudanças que eu lhe disse, né? Vamos supor que você use a primeira. Aí, como é que você vai fazer? Você vai ter y igual ao x, né? Olha aqui o outro quadro. Então, vou fazer aquela mudança que eu disse. Y igual ao x. Aí, quando eu mudar, ó, o que vai acontecer? Se o y é igual ao x, onde tem o x, né? Onde tem o y, vai ficar o x. Vai ficar o x aqui e o x aqui, ó. Então, vai ter aqui, ó, o x e aqui vai ter o x. Tá certo? Aí, como ela é homogênea, vou poder tirar esse x daqui, né? Ó. Aí o x vem para fora, ó. Nessa e nessa outra, né? Ó, com certo grau, o grau de homogeneidade que for a função. Assim sendo, ó, eu vou ter o seguinte, eu posso colocar o x-alfa em evidência, né? Ó, colocando o x-alfa em evidência, eu passo ele dividindo, vai ficar zero, e eu vou obter essa equação daqui, ó. Aí, a partir daqui, eu resolvo. O que eu faço? Vai ser m1u dx, n1u dy, né? Ó. Mas falta mudar isso aqui. Lembra? A nova variável não pode ter y, tem que ser u. Então, eu derivo esse aqui para saber quem é o dy, né? Ó. Quando eu derivar, ó, olha como é que vai ser a derivada. Vai ser dy dx igual, ó. Como é um produto, ó, deriva a primeira e repete a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. Só que eu estou derivando em relação a x, né? Ó. Então, ó, quando eu fizer isso, vai dar assim, ó, dy dx igual a... Bom, aqui eu posso colocar x vezes du dx mais u, tá certo? Aí o dx que está dividindo, eu passo multiplicando. Quando ele passar multiplicando aqui, ó, ele vai multiplicar as duas parcelas. Quando multiplicar essa, vai ficar x du, porque eu vou cancelar com esse, né? Aí, quando multiplicar essa, vai ficar u dx. Aí, você substitui o y por x du mais u dx, como está aqui, ó, né? Aí, eu vou substituir aqui, ó. Aí, quando eu substituir, ó, nós vamos ter o seguinte, u dx mais x du. Aí, o n multiplica tanto esse quanto esse, né? Aí, vai ficar assim, né? Quando multiplicar esse, né, ó, vai ter dx aqui e dx aqui, ó. Então, vai ficar, eu posso colocar o dx em evidência. Vai ficar m1u mais u n1u. Tá aqui, ó. Tá certo? dx. Mais, aí, n1u x du, né? Aí, como você pode ver, ó, ela é claramente separável. Aí, eu resolvo como se for uma separável. Eu reorganizo, né? Ó, ela fica assim. Passo esse para o outro lado e integro dos dois lados. Perfeito? Simplesmente isso. Quer ver? Ó? Vamos ver o exemplo. Está aqui. Como você pode ver, ó, eu não vou nem demonstrar, mas se esse aqui é o M e esse aqui é o N, ó, é claramente homogênea, né? Ó, e de grau 2, né? Ó, porque vai ficar t ao quadrado, você vai colocar em evidência. Aqui, ó, vai ficar t ao quadrado e aqui não vai ficar tx, ty. Aí t vezes t é t ao quadrado, vai dar para pôr em evidência. Então, ambas são homogêneas e de grau 2. Perfeito? Aí eu vou fazer aquela substituição que eu falei. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer u igual a y sobre x. Ou seja, eu vou ter que y é igual ao x. E a derivada vai ser assim, ó. dy é igual a x du mais u dx, tá certo? Aí eu vou substituir tudo aqui, ó. Não vou fazer aquilo que foi feito antes, não. Na verdade, eu vou fazer, mas com esses valores, que vai ficar muito mais fácil. Aí vai ficar assim, ó, x ao quadrado, mais, aí no lugar do y vai o valor dele, o x. Dx, mais x ao quadrado, menos x vezes o y. Então, o x vezes o dy, que é x du, mais u dx, igual a zero. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Acho que não vou multiplicar, não. Vou deixar assim. Vamos ver se ajuda a ficar assim mesmo, né? Porque eu posso colocar aqui, ó. Eu vejo que eu posso colocar o x ao quadrado em evidência aqui, né?
Então, é melhor colocar o x ao quadrado em evidência para ficar mais simples. Aí aqui vai ficar x ao quadrado vezes x, vai dar x ao cubo du. Tá certo? Aí x ao quadrado vezes u vai dar mais x ao quadrado u dx. Aqui, ó, é x ao quadrado u, então vai dar menos x ao cubo u du. E aqui vai dar x ao quadrado, u ao quadrado dx. Mais não, menos, desculpe. Menos. Vamos apagar. Então, vai ficar... Então, ó, x ao quadrado u vezes u. Então, vai ficar x ao quadrado u dx. Tá certo? Eu acho que eu cometi um pequeno equívoco aqui. Deixa eu arrumar. Já vi onde foi. Aqui, ó. Aqui não é du, né? Vamos só confirmar aqui, porque eu já... Então, vamos confirmar. X ao quadrado vezes x, x ao cubo du. Perfeito. X ao quadrado vezes u dx vai dar x ao quadrado u dx, tá certo? Aí menos x ao cubo u, tá certo? Aí menos du. Então, aqui é du mesmo, né? É du mesmo. Aqui é du mesmo. Então, é aqui, ó. X vezes x ao cubo, u du menos. Aí x ao quadrado, u ao quadrado, dx, isso tudo igual a zero. Perfeito, né? Aí, deixa eu ver... Aí, esse aqui, ó, cancela com esse, né? Tá ok? Aqui eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Vai ficar x ao quadrado, 1 mais u ao quadrado dx. Tá certo? Dx. Aí, mais. Aí eu tenho esse... Não tenho mais dx, eu tenho só o du. Então, aqui eu posso colocar o x ao cubo em evidência aqui, ó. E o du, né? Ó, colocando o x ao cubo em evidência, que eu vou colocar o du depois. Vou colocar o du depois. Esse dividido por esse dá 1 du, mas eu vou colocar 1, porque eu vou colocar o du em evidência também. Deixa eu colocar logo aqui, du. Então, estou colocando os dois em evidência. Então, vai dar 1, né? Aí, aqui, ó, menos. Aí, quando eu dividir x ao cubo por x ao cubo é 1, e o du por du, então sobrou u aqui. Perfeito? O menos 1, né? Igual a zero. Tá certo? Agora, olha só. Vou fazer o seguinte. Vou passar esse aqui para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, 1 mais u ao quadrado de x, igual a menos. Como eu disse, ela vai ficar separável. Então, eu já vou arrumar aqui de tal maneira que ela fique separável, né? Du, perfeito? Aí, esse x ao cubo eu passo para cá, junto com dx, e esse 1 mais u ao quadrado eu passo para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Menos x ao quadrado. Não, vou deixar o menos lá mesmo, não vou trazer para cá, não. X ao cubo dx igual a... Quando eu multiplicar esse menos, vai ficar u menos 1. Só para ficar o menos 1. Sobre u ao quadrado mais 1 du. Aí, ó, esse aqui vira o quê? Aqui eu posso simplificar, então vai ficar 1 sobre x dx. Essa integral já tá beleza, é fácil, né? E esse outro aqui vai ficar igual a u menos 1, né? Assim mesmo, aí não muda nada, ao quadrado mais 1 du. Aí eu tenho que integrar dos dois lados, perfeito? Eu vou apagar aqui o excesso, tá certo? Olha aí direitinho enquanto eu apago. Né? Vou apagar aqui, para a gente continuar aqui nessa mesma tela, né? Então, vou começar a apagar aqui por esse, apagar, começando com essas duas linhas, né? Então, veja aí direitinho. Ó, qualquer dúvida você vê, entra em contato pelo WhatsApp e a gente esclarece tudo que for. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos apagar mais esse aqui, né? Então, ficamos só com aquela última expressão lá, né? Vamos ficar só com ela, tá? Que eu simplifiquei, como eu havia dito, né? Que eu inverti para tirar o sinal, né? Aí ficou isso daqui, né? A integral desse lado já está beleza. Então,
O problema é essa integral que já não é tão direto assim como essa outra, né? Ó. Então, vamos ver como é que a gente faz. Então, vamos falar. Então, quero integrar u menos 1 sobre u ao quadrado mais 1 du. Tá certo? Vou falar que v é u ao quadrado mais 1. Então, dv é igual a 2u du, para fazer por substituição, né? Ó. Aí aqui, ó, para integral ficar direitinho, não ter problema, eu vou integrar assim, ó. U sobre u ao quadrado mais 1 menos 1 sobre u ao quadrado mais 1. Por quê? Porque essa segunda integral, ela é direta, né? Quem vai ser por substituição é essa. Então, ó, só nessa aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar integral de u sobre u ao quadrado mais 1 du menos integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1 du. Então, vamos lá. Vou acrescentar 2 aqui, ó, para aparecer esse 2 du. E como eu acrescentei 2, lembra, tem que dividir. Então, fica meio fora. Então, vai ficar assim, ó. Isso é igual, aqui vai ficar meio, tá certo? Integral, né? Ó, 2u du é o dv. dv sobre, e v u ao quadrado mais 1 é o v, ó. Você olha aqui, então, sobre v menos. Aí aqui vai continuar como está, né? Eu não vou integrar ainda não para que apareça só uma integral, senão vai só uma constante. Não vai aparecer uma constante para cada um. Bom, aí eu vou resolver aqui, ó. Isso aqui vai dar igual, né? Então, essa integral toda deu meio ln de u, do módulo de v, aliás, menos 1 sobre u ao quadrado mais 1, não sei se você lembra, mas é arco tangente de u mais a constante. Como o nosso v é u ao quadrado mais 1, então a integral é meio ln do módulo. Bom, vou tirar o módulo, porque o ao quadrado mais 1 é sempre positivo, então não precisa de módulo, menos arco tangente de u mais a constante. Então, resolvi essa integral aqui, ó. É essa daqui que faltava. Bom, agora eu vou fazer direitinho, né? Ó. Vai ficar assim, ó. Vamos apagar ali de novo o excesso, né? Ó. Vamos apagar aqui o excesso. Já sabemos o resultado da integral, perfeito, né? Então, vou apagar aqui. Vou deixar aqui só o resultado para eu não me esquecer. Ok? Então, veja que o método de solução é bastante simples, é só aplicar direitinho, não tem nada, né? Ó. O que pode dar um pouco de trabalho, e sempre vai dar, né? É resolver a integral, tá? Então, vamos lá. Então, na nossa solução, nós encontramos o seguinte. Nós encontramos A. Então, resolvendo esse lado, ln de x. Então, vai dar ln do módulo de x igual, tá certo? Ó, essa integral, que é essa aqui, né? Ó, então, é meio ln de u ao quadrado mais 1 menos arco tangente de u mais a constante. Perfeito? Então, agora eu vou apagar aqui esse excesso de novo. Então, já achei o resultado, né? Agora é só organizar. Quer dizer, não achei o resultado porque a minha questão foi dada em termos de x e y. E o resultado aí está em torno de x e u. Então, eu tenho que voltar para obter o y. Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir. Onde tem o u, eu vou colocar y sobre x. Então, vai ficar assim, ó. ln do módulo de x igual a ln. Aqui eu posso colocar raiz quadrada, né? Ó, de u y sobre x ao quadrado mais 1 menos arco tangente de y sobre x mais a constante. Então, só organizando, a gente pode pensar assim, ó, que x é igual a E. Deixa eu ver.
que é igual a, aplicando o E dos dois lados, eu vou ficar assim, né? Ó. Eu vou chamar esse C aqui, ó, em vez de chamar de C, eu vou te chamar de C1, né? Ó, porque vai ficar E elevado a C1, aí esse eu vou chamar de C como eu fiz antes. Quando eu aplicar o E aqui, ó, vai cancelar e vai dar a raiz, né? Ó, deixa eu apagar. Então vai ficar assim, ó. Olha só. Qualquer dúvida, você entra em contato. Aqui vai ficar raiz quadrada. Aí aqui vai ficar vezes, tá? De x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. E até x ao quadrado pode sair da raiz, né? E multiplicar aqui para virar x ao quadrado. Você pode fazer isso depois. Eu não vou fazer, não. Aí vezes. Faltou o c, né? Que eu posso colocar aqui na frente multiplicando. Deixa eu arrumar isso para ficar direitinho. Vai ficar assim. Vai ficar, olha só, vai ficar x igual a c vezes, porque lembra, o e elevado a c1, né, que é esse aqui, vai ficar elevado a c1, né? Aí vezes a raiz, aí vezes e elevado a menos arco tangente de x sobre y, no expoente, né? Então, eu posso escrever assim, ó. Esse raiz quadrada de x é x, aí x vezes x vai dar x ao quadrado. Então, vai dar x ao quadrado, né? Posso passar isso para cá, que está multiplicando, então vai ficar vezes e elevado, só para mudar esse sinal. Arco tangente de x sobre y igual a, aí, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou você eleva tudo ao quadrado, aqui fica a quarta e aqui fica o 2 multiplicando. Tanto faz. O importante é que a solução é essa. Então, usei o método da homogênea para resolver. Ok? Então, a ideia é sempre essa. Você primeiro testa se é separável. Bom, não é separável, verifica se é linear de primeira ordem. Se for, usa o método da linear de primeira ordem. Não é linear de primeira ordem, verifica se é de Bernoulli. Aí, usa o método de Bernoulli. Se não for, agora temos mais esse método, que é o método das homogêneas. Você verifica se é homogênea, se for, usa esse método. Se não, a gente ainda vai ter mais um método para ver. Tá certo? Então, vamos verificar, mas o outro método vai ser só na próxima aula, tá ok? Aí, olha só, deixa eu ir aqui, deixa eu apagar para a gente continuar, tá? Tá certo? Então, vamos continuar. Então, tá aqui, ó. Como eu disse, aqui é só a aplicação do método, como a gente já fez, né? Ó. Então, vou estar só repetindo, ó, exatamente o que a gente fez, aí passou para um lado, né? Ó. Ficou negativo, aí a gente mudou o negativo, não sei se você lembra, né? Ó. Aí, olha só. E no final, vamos encontrar isso daqui, né? Opa. Opa. Opa, opa. Quando a gente arrumou, deu u ao quadrado e não u, né? Deu u ao quadrado. Perfeito, aí ficou o x ao cubo, né? Então, verifique aí, né? Ó, se houve algum equívoco, você arruma aí, a gente vai ter essa solução. Perfeito? Então, era isso que eu queria falar hoje. Ok? Então, vamos lá.